o porão. Anos atrás minha família decidiu passar as férias na Serra Gaúcha e para isto alugou uma pequena e antiga casa em Gramado para ficarmos durante 2 semanas. No andar térreo, a casa possuía uma sala, banheiro e a cozinha. Os quartos eram no andar superior e havia ainda um porão que era usado apenas como depósito de coisas velhas, contendo um sofá, armários e outras coisas sem muita importância. O primeiro dia nesta casa transcorreu de forma tranquila. Passeamos pela cidade, voltamos no fim da tarde, fizemos um delicioso jantar, brincamos e dormimos, todos esgotados pelas atividades do dia. Na segunda noite, algo aconteceu. Fui acordada no meio da noite por um grito terrível. Era minha irmã, que dormia na cama ao lado da minha. Quando meu pai chegou correndo até lá perguntando o que aconteceu e encontrou minha irmã abraçada comigo. Meu pai se sentou ao seu lado, a abraçou e perguntou o que havia ocorrido. Ela contou que tinha acordado sentindo um cheiro horrível. Quando ela abriu os olhos, disse ter visto o quarto inteiro encharcado de sangue, as paredes possuíam marcas de mãos e pés, o líquido vermelho escorria pelas paredes e havia respingos por todos os lados. Todos pensaram que havia sido apenas um pesadelo, porém minha irmã se recusou a dormir novamente naquele cômodo e acabou se mudando para o de meus pais até o final das férias. Em outro dia minha mãe estava fazendo o almoço, enquanto meu pai estava fora. Eu e minha irmã fomos explorar o porão, examinando cada coisa velha que achávamos por lá. Até que ouvimos um estalo e a luz apagou, nos deixando na escuridão. Apesar de ser dia, o lugar ficava quase todo escuro, iluminado apenas por uma claridade que vinha do andar superior, nos permitindo ver apenas as paredes de pedras antigas. Eu comecei a ficar com medo, sem claridade, aquele porão era assustador, nós estávamos paralisadas sem saber direito o que fazer. De repente um mau cheiro começou a invadir nossos narizes, me fazendo sentir náuseas. Era cheiro de carne podre, como se houvesse algum animal morto por ali. Um barulho veio de um canto escuro, parecia que algo se arrastava pelo chão. Eu e minha irmã gritamos e saímos correndo em direção da porta. Subimos a escada e lá embaixo podíamos ouvir algo como se tivesse arranhando o chão, o cheiro de podridão aumentava e a porta não queria abrir. Nós batíamos na porta e gritávamos sem parar, até que minha mãe abriu com cara de assustada. Contamos o que havia acontecido, a escuridão, sobre o cheiro de coisa podre e da coisa que se arrastava pelo chão. Ela prontamente disse que estávamos impressionadas pelo lugar antigo e que desceria até lá e substituiria a lâmpada, que provavelmente estaria queimada. Apreensivas ficamos no topo da escada, enquanto ela descia para o porão com uma lâmpada e uma lanterna nas mãos. O tempo que ela ficou lá embaixo pareceu uma eternidade. De repente ela surgiu da escuridão, subindo os degraus correndo, fechou a porta do porão e sentou-se em uma cadeira. Seu rosto estava branco e seus olhos arregalados de medo. "Eu não quero que vocês desçam até lá novamente", ela disse em voz alta, quase gritando. Em seguida pegou o telefone e foi para a sala, onde ligou para a polícia. Nós ouvimos ela falando que havia visto alguém no porão. Enquanto esperávamos a polícia, ficamos todas juntas, olhando assustadas para a porta que ia para o andar inferior, receosas que a qualquer momento alguma coisa saísse de lá. Nossa mãe recusou a dizer o que tinha visto lá embaixo. Quando a polícia chegou, nossa mãe os recebeu e os chamou para entrar na casa. Chegou até a porta do porão, a destrancou e eles desceram até a escuridão, empunhando as lanternas e as armas. Ficaram por um longo tempo procurando, mas não encontraram nada. O mais curioso é que não havia outra forma de sair lá debaixo, pois o porão não tinha outras portas ou janelas. Assim que os policiais saíram, minha mãe contou o que havia visto lá no porão. Ela estava rosqueando a lâmpada no bocal quando começou a sentir o cheiro horrível que havíamos descrito para ela. Quase em seguida passou a ouvir um barulho estranho. Então ela apontou a lanterna por todos os cantos até que avistou algo entre um móvel antigo e a parede. Era um homem agachado, suas roupas estavam rasgadas, ele não tinha cabelos, seu rosto era como uma caveira e ele tinha uma expressão de ódio.
Assim que a luz da lanterna apontou em seu rosto, minha mãe viu seus olhos vermelhos e então ele fez um movimento para o lado, desaparecendo por entre as coisas velhas que haviam por lá. Neste instante minha mãe deixou a lanterna cair de suas mãos e saiu correndo. Depois disso, tivemos que ficar mais aquela noite na casa. Trancamos a porta do porão e colocamos algumas cadeiras na frente. Todos dormiram no quarto de meus pais com a porta bem trancada. Nossas férias acabaram mais cedo e no dia seguinte voltamos para casa.